O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, peregrinos, e os irmãos que já são de casa também, e as pessoas que estão em casa nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos na segunda semana do tempo comum, e a palavra de Deus, claro, mostra a história da nossa salvação, a liturgia mostra a história da salvação, a caminhada que foi feita e o amadurecimento, que o povo de Deus foi tendo, e é esse amadurecimento que nós somos chamados também a ter. A gente não participa da Eucaristia por participar, a gente não participa da Santa Missa por participar, nós não fazemos encontros, participamos de retiros, experiências de oração por participar, mas para que serve? Para a gente crescer na fé. Então a liturgia é uma forma pedagógica, que a igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, para a gente crescer, para a gente amadurecer a nossa fé, para a gente entrar realmente em comunhão com Deus, para viver a santidade, para sermos melhores, ou melhor ainda, para sermos santos, porque essa é a nossa vocação. Então, vamos junto com a igreja, com a liturgia, caminhar para amadurecer, para crescer e também para que as podas aconteçam, porque a gente precisa também, muitas vezes ser podados para crescermos. Nós acompanhamos esses dias, estamos acompanhando a história de Samuel, de Saul, que foi eleito rei, e acompanhamos a vitória que Saul conseguiu em nome do Senhor, só que ele venceu os amalecitas, só que qual era a ordem? Que ele não se apropriasse dos bens do inimigo. E o que ele fez? Ele se apropriou dos bens do inimigo. Ele até ofereceu sacrifícios ao Senhor. Ele cumpriu com um rito, ofereceu sacrifícios, holocaustos, animais ao Senhor. Só que ele precisou ser corrigido por Samuel. Olha, Saul, você fez aquilo que desagrada ao Senhor. Ah, mas eu ofereci sacrifícios a Deus. Mas de que vale oferecer sacrifícios se você não vive aquilo que está oferecendo? Você oferece o rito, mas o rito é só um rito. O rito você não aplica na vida. Meus irmãos, é isso que nós precisamos também entender. Não apenas participar da Santa Missa, mas viver a Santa Missa. Não é só oferecer aqui um sacrifício de acordar cedo, 7 horas da madrugada já está aqui no santuário. Teve que acordar antes, para estar aqui. Não é só este sacrifício,
Mas o que significa este sacrifício da Santa Missa? Como nós temos aplicado este sacrifício na nossa vida? Então, por isso que a palavra também aqui, na boca de Samuel, pôde exortar a Saul, e nós ouvimos aqui a conclusão de que ele deixou de ser rei por causa disso. Ele não cumpriu com os mandamentos realmente do Senhor. Ele tentava dar uma maquiada. Minha gente, não dá para maquiar, não é? Não dá para fingirmos sermos cristãos. Temos que ser cristãos de fato. Então, que a gente não tenha só uma carinha boa aqui para participar da Eucaristia, até realizemos os gestos, né, que a liturgia nos pede, ficar de pé, sentado, levantar os braços, ajoelhar, fazer o sinal da cruz, dizer o amém, que não seja só da boca para fora, amém? Isso, não seja apenas da boca para fora, mas que seja do coração, e que nós apliquemos aquilo que nós estamos vivendo em cada rito. E no Evangelho aparece algo semelhante. Por quê? Porque Jesus foi questionado. Ora, os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus fazem jejum, mas os seus discípulos não fazem. O que está acontecendo aí, Jesus? Eles são melhores? Aí Jesus pôde explicar. Enquanto o noivo está com eles, eles não fazem jejum. Quem é o noivo? É Jesus Cristo. Então é festa, nós estamos com Ele, então é festa, não dá para fazer jejum, né? Eles estavam com o Senhor, mas depois que o noivo partir, aí eles vão fazer jejum. E aí Jesus continuou, né, a dizer, olha, e usou essa comparação, né? Não se coloca remendo novo em roupa velha, porque não vai funcionar. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque vai estourar. Vinho novo em odres novos. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Que este ensinamento a respeito do jejum, por enquanto não, mas depois sim, este ensinamento, Nosso Senhor está... E que eles precisavam ser esses recipientes novos para recebê-lo. Para receber Jesus, meus irmãos, precisamos ter esse coração novo. Para recebermos Jesus, precisamos acolhê-lo de bom coração, acolher os seus ensinamentos, acolhê-lo e fazer realmente a leitura do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Em Jesus se cumpre a palavra, então nós devemos acolhê-lo. Não precisamos esperar outro, Ele já veio. Nosso Senhor, meus irmãos, já está nos dando todas as oportunidades de nós crescermos na fé, de nós nos convertermos, de nós sermos melhores, de nós sermos santos. Basta que nós acolhamos Ele, o vinho novo, que o Pai nos concedeu e nos concede em cada Eucaristia. Vinho novo em odres novos. Que o meu coração seja novo, que o seu coração seja novo para acolher Jesus. Mas falando ainda a respeito do ensinamento do jejum, o jejum não é dieta, né, gente? É dieta? Não, não é dieta. O jejum é para o emagrecimento? Não, não é. No sentido cristão, meus irmãos, o jejum é uma penitência espiritual. E olha só, os discípulos ali dos fariseus, ou talvez aqui também dos de João Batista, estavam fazendo uma comparação, né? Em vez de se preocuparem em viver o jejum, estavam querendo se comparar. Olha, nós estamos fazendo jejum e os seus discípulos não estão fazendo jejum. O jejum não é para que eu me compare com esse ou com aquele. Quando nós vivemos os ritos, não é para a gente ficar se comparando. Ih, aquele ali não ajoelhou, aquele ali não levantou as mãos. Não é para isso. O rito é para nós entrarmos em comunhão com Deus.
O rito serve para nós sermos mais caridosos, para nós amarmos mais uns aos outros. E é claro, os gestos nos ajudam, mas não é para ficar se comparando, entendeu? Ficou a comparação aqui, mas para que serve o jejum? É uma penitência espiritual e que nos ajuda no autocontrole, autodomínio, temperança. É ou não é verdade que a gente precisa praticar o jejum? O jejum do comer, mas o jejum da língua, o jejum digital, o jejum de consumir tantas coisas. Eu preciso saber, preciso saber. Precisa saber para quê, se não está aplicando. Meus irmãos, peçamos essa graça a nosso Senhor, de acolhermos esse ensinamento de nosso Senhor, de termos esse coração novo, de aplicarmos aquilo que nós estamos rezando. E olha só, da penitência de não comer então, para a penitência de não falar mal dos outros, para a penitência talvez até de falar bem dos outros. Será que é uma boa proposta? Acho que é, né? O jejum, meus irmãos, e outras práticas não devem ser para nos exibir, mas para gerar conversão e comunhão com Deus, partilha com o próximo. A igreja nos orienta que todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais. E uma das penitências que nós podemos praticar é o jejum. Vamos praticar o jejum? De não comer alguma coisa que a gente não gosta, mas talvez também de não falar mal, de visitar alguém que está precisando, de rezar mais. Vamos praticar, meus irmãos, a penitência. O jejum colabora realmente para que nós sejamos santos, para que nós sejamos mais de Deus. E para finalizar, um ensinamento de Santo Agostinho sobre o jejum limpa a alma, o jejum levanta a mente, submete a carne ao espírito. Não é a carne que deve nos dominar, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós. Torna o coração contente e humilde. Jesus já dizia isso, né? Quando estiver fazendo jejum, não fica com aquela cara triste, aquela cara de maracujá, né, de gaveta. Não é para ficar assim, até passa perfume, né? Não é para ficar mal cheiroso, né? Com mau odor. O jejum toma o coração contente, humilde, dispersa as nuvens da concupiscência. A tendência que a gente tem para o mal, quando a gente pratica o jejum, até essas coisas se afastam. Apaga o fogo da luxúria, o desejo da carne, o desejo sexual. Apaga esse fogo e acende a verdadeira luz da castidade, da pureza. Entra com o jejum, a pessoa entra novamente em si mesmo. Quanta coisa boa tem o jejum, né? Então, para além de uma caricatura do jejum e de todos os outros ritos que nós praticamos na igreja, que o jejum e todos os outros ritos que nós praticamos seja para nossa conversão, para nossa comunhão com Deus, para sermos mais de Deus, mais desapegados, mais para os outros. Para isso serve o jejum, para isso serve aquilo que nós estamos rezando aqui neste momento. Se nós rezamos a missa, se nós praticamos todo e qualquer ato religioso, que se não serve para nós sermos melhores, santos, então está errado. Tudo que praticamos deve ser para que nós nos santifiquemos e, consequentemente, a nossa vida vai santificar também os outros. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por estes ensinamentos.
Sim, nós queremos ter, Senhor, esse coração novo e acolher os seus ensinamentos, não para fingir para os outros, mas para vivermos realmente aquilo que nós consumimos e recebemos do Senhor aqui nesta Eucaristia. Obrigado, Senhor, que a nossa cara, que o nosso coração viva o jejum, para a glória do Senhor. Amém.